Graça de Deus, temos vivido grandes momentos e este é o último momento em que estamos juntos como pastor em Sorocaba. E nesse instante os pastores da igreja, o reverendo Áureo e o pastor Isaías, estão concedendo a alegria de eu gentilmente poder pregar nesta tribuna. O conselho está nos permitindo esta graça, uma vez que já somos nesse instante já pastor lá em Londrina, já fui recebido por aquela igreja. Tomaremos posse agora nos primeiros dias de janeiro. Mas eu pude sentir um pouquinho no domingo passado do carinho de vocês. Na realidade, um dos dias que eu mais chorei em toda a minha vida. Foi muito emocionante, não só eu como a Camila, o Daniel e a Beatriz, ficamos realmente muito emocionados. E tem alguns sentimentos, algumas sensações que a gente somente tem em momentos de despedida. Porque enquanto a gente está junto, a gente nem sempre fala o que vai no coração. E realmente nós estamos muito felizes e nos sentimos honrados com aquela homenagem que foi prestada no domingo passado. Estou vendo aqui muitos amigos, inclusive aqui à minha direita, os amigos da bola. Nos últimos anos, toda terça noite, sábado de manhã, temos jogado bola. Os irmãos percebem esse meu corpinho esbelto, né? Esses amigos aqui compartilham do futebol ali. Marcelo, que Deus abençoe sua vida, que tem liderado toda essa turma aí, organizando com muita delicadeza. Um churrasco ontem, estava uma delícia. Doni, parabéns pela carne, você realmente sabe o que faz. Um abraço a todos vocês, estou muito feliz em vê-los aqui nesta manhã. Eu pude também sentir um pouco do que o apóstolo Paulo sentia quando se despedia das igrejas por onde passava. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, provavelmente o maior missionário que existiu sobre a face da terra, na história do cristianismo, por onde passou, deixou amigos, deixou discípulos, deixou igrejas sendo formadas, líderes prontos para o trabalho. E ele escreveu diversas cartas. Escreveu à igreja de Corinto, o livro de 1ª e 2ª carta aos Coríntios, a igreja de Filipos, de Éfeso, a igreja da Galácia, a igreja de Tessalônica. Escreveu também algumas cartas pessoais a Tito, Filemão, e 2 cartas a Timóteo. E eu pude ir refletindo desde o instante em que nós conversamos com o conselho da igreja sobre a decisão de realmente partirmos, de iniciar um novo projeto na cidade de Londrina, naquela igreja. Eu comecei a pensar em como seria o culto da despedida. Então, nos últimos 3 meses, meu coração realmente apertado, preparando algo para compartilhar com a igreja. Afinal de contas, depois de 6 anos, tenho a impressão de que o que eu gostaria de ter dito, eu disse. O que eu gostaria de ter compartilhado, as visões que Deus foi nos dando, a gente foi compartilhando a igreja com muita sinceridade, com muita transparência, em amor. Mas eu realmente gostaria de deixar registrado. Então eu escrevi uma epístola à igreja de Sorocaba. Parafraseei o apóstolo Paulo. E na 2ª carta que ele escreve a Timóteo, que já é uma carta de despedida, na 2ª carta de Paulo a Timóteo, ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele estava preso, provavelmente sendo direcionado à morte, e depois de um tempo realmente isso aconteceu, um mártir. Não quero evidentemente me comparar a este apóstolo, por gentileza, não me confundam, mas eu tomei a liberdade de emprestar a 2ª epístola de Paulo a Timóteo, parafraseei e tornei esta uma carta. Então, tomei o cuidado de imprimir em forma de livreto e quero passar às mãos da igreja. Ao final do culto, todos poderão pegar um exemplar gratuitamente. Você não precisa depositar nenhum valor, fiquem tranquilos. Alguns irmãos nos colaboraram, nos ajudaram, irmão Burani, irmão Rosmar. Nós estamos realmente muito honrados em poder deixar esta pequena lembrança, uma carta, não de despedida, mas uma carta de considerações, que diz assim:
Carta à Igreja de Sorocaba. Daniel, servo de Cristo Jesus, e Camila, esposa amada, leal e companheira. E os nossos filhos, Daniel e Beatriz, presentes de Deus para nossa alegria. Estamos numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus à Igreja de Sorocaba, a quem amamos muito. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toda vez que pronunciamos seu nome em oração, que é praticamente o tempo todo, dou graças a Deus por vocês, ao Deus a quem adoramos com toda a nossa vida, como aprendemos com nossos pais e também com vocês. Já estamos sentindo muitas saudades, especialmente quando nos lembramos que é chegada a hora da partida. Estamos em lágrimas, mas esperamos alegres reencontros. Pela recordação que guardamos de tua fé rica e sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em líderes do passado, como os reverendos Onésimo, Paulo de Góes e tantos outros servos. E estou certo de que também é a mesma fé que está em vocês hoje. Por esta razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não tenham vergonha de falar em nome do nosso Senhor, ou em nosso nome. Pelo contrário, participem conosco dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Essa é a mensagem que, como pregador, emissário, amigo e professor, temos a incumbência de comunicar, e por isso estamos sofrendo estas coisas. É também a causa destes problemas que estamos enfrentando, mas não nos envergonhamos, porque sabemos em quem temos crido, e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar até o fim aquilo que nos confiou. Assim, continuem esta obra que de nós ouviram, com a fé e o amor enraizados em Jesus. Esta fé continua tão saudável quanto nos primeiros dias, quando ouviram que precisamos fazer discípulos de Cristo, vivendo através de uma rede de amor e de cuidado, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nesta caminhada, alguns nos abandonaram, e vocês sabem disto. As portas da frente estão abertas, mas infelizmente as do fundo também. Conceda ao Senhor misericórdia e perseverança às casas que têm se aberto para que o Evangelho seja compartilhado em pequenos grupos, porque muitas vezes estas casas nos deram ânimo e nunca se envergonharam de serem servos de Cristo. Antes, muitos nos procuraram, entendendo a visão, e se dispuseram para este árduo, mas eficiente trabalho. Os frutos permanecerão. Que Deus naquele dia trate vocês tão bem como tem nos tratado. Ele nos permitiu realizar grandes sonhos em Sorocaba. Vocês sabem disso. Vocês, pois, ovelhas de Cristo e nossos amados, dediquem-se inteiramente à obra de Cristo. E o que de nossa parte ouviram através de nós ou de muitas testemunhas, isso mesmo transmitam a pessoas fiéis e também idôneas, para instruírem a outros. Quando a situação ficar complicada, animem-se e encorajem uns aos outros, como bons soldados de Cristo. O soldado em serviço não pode ser apanhado distraído, envolvido em negócios desta vida. Antes, se concentre em cumprir as ordens do Supremo Comandante, para fazer tudo de maneira diligente. Igualmente, o atleta que se recusa a jogar conforme as regras, nunca conquistará um título. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pensem nisso, porque o Senhor dará a vocês compreensão em todas as coisas.
Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, como temos pregado, pelo qual às vezes sofremos, como se fôssemos malfeitores. Contudo, a palavra de Deus não está algemada e não é malfeitora. Por esta razão, tudo suportamos por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma desistirá de nós. Recomendem estas coisas. Repitam continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Chamem a atenção perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos, e só prejudicam a fé. Procurem apresentar-se a Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar, e que manejam bem a palavra da verdade. Evitem, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Respeitem os de outras religiões. Além disso, a linguagem de alguns corrói como câncer. Estes se desviaram da verdade, asseverando que já não é preciso discipular ou cuidar das pessoas, e assim estão atrapalhando a fé de alguns. Enquanto isso, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, como sempre, com as seguintes verdades gravadas na pedra: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afastem-se do mal todos os que professam o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns utensílios são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Tornem-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados, e assim abençoá-los, estando preparados para toda boa obra. Fujam das paixões da mocidade, persigam uma retidão madura, cresçam espiritualmente, sigam a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Não se envolvam em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. Evitem aqueles que criticam e reclamam demais. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas obras. Não sejam ingênuos, tempos difíceis virão por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, orgulhosos, ingratos, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, e muitos amarão mais a pornografia do que a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fiquem longe dessas pessoas, não sejam assim. Pois entre estes se encontram também os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cultivar discórdias e divisões. Estão sempre ouvindo a verdade, mas parece que nunca aprendem. E do modo por que resistiram a líderes do passado, também continuam resistindo, como se estivéssemos semeando mentiras. São pessoas corrompidas na mente e reprovadas na fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Vocês, porém, têm seguido de perto o nosso ensino, estilo de vida, propósito, fé, constância, amor, perseverança, as perseguições e os sofrimentos. Que variadas perseguições tivemos de suportar. De todas, entretanto, nos livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Os que acham que já sabem tudo e não querem mais aprender, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vocês, porém, permaneçam naquilo que aprenderam e de que foram inteirados, sabendo de quem o aprendeste, e que aprenderam constantemente as sagradas letras, que podem torná-los sábios para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não sei como dizer isto de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos. Portanto, intensifiquem o trabalho de pregar a palavra. Insistam, quer sejam oportunos, quer não. Preguem a tempo e a fora de tempo. Corrijam, repreendam, exortem com paciência e conteúdo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vocês, porém, continuem sóbrios em todas as coisas. Suportem as aflições. Façam o trabalho de um evangelista. Cumpram cabamente o teu ministério. Quanto a nós, fizemos o que pudemos. Não fomos o melhor que a igreja merecia. No entanto, trabalhamos no limite da nossa capacidade. Não vacilamos. Procuramos não perder tempo. Mas a hora da nossa partida chegou. Estamos indo para uma nova missão, ao lado de pastores como Messias, Matias, Rodolfo e outros irmãos queridos. Combatemos o bom combate. Completamos esta fase da carreira. Guardamos a fé. Agora, esperamos ter agradado a Deus neste período que aqui trabalhamos. A glória é toda do Senhor. Mas somos muito gratos àqueles que não mediram esforços para nos auxiliar. Venham conhecer a nossa casa em Londrina o mais rápido possível. Vocês serão sempre bem-vindos. Alguns, infelizmente, neste período, deixaram-nos pelo caminho. Contudo, guardamos as boas lembranças. E vocês que permaneceram conosco até o fim, mesmo as mais belas palavras de apreço minimizariam nosso sentimento de agora. Alguns de vocês nos marcaram profundamente. Nos lembraremos com carinho dos pastores que caminharam conosco. Reverendo Isaías, Jubilado, Mário Edson, Caio, Estênio, João Leno, em novos projetos. Aos seminaristas Guto e Wagner, licenciado, nossa expressão de carinho e incentivo. Aos queridos Isaías e Angélica, nossos amados e leais amigos, nossa alegria pela compreensão. Ao amigo Áureo, sua esposa Ruth, nossa profunda gratidão pelo companheirismo e admiração pelo coração de menino. Ao Masde, líderes de ministérios, o nosso reconhecimento. A Priscila, Neia, Antônio Gerson e ao incansável Miguel, a lembrança da dedicação. Aos presbíteros que passaram, Arlindo, Edmir e Wagner, nossas profundas considerações. Ao atual conselho, presbíteros Ederson, José Maria, Luiz, Marcos, Maria Silvia, Pedro, Roberto Wagner e Sheila, nossa mais sincera expressão de amor e de saudade. Ao presbítero Mário,
Nancy, Lucas e Gabriel, nossa eterna amizade e gratidão por nos tornar sua própria família. Agradecemos a Deus o privilégio de caminharmos com homens e mulheres tão inspiradores. Alguns de vocês os temos como pais, outros como verdadeiros irmãos de sangue. Não permitam que o inimigo sussurre palavras de desânimo. Antes, continuem comprometidos, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Desde a nossa chegada sempre fomos tratados com muito carinho. As lembranças e as fotos ficarão guardadas na pasta amigos. Pois assim o serão para sempre. Nunca imaginamos sentir-nos tão amados, que Deus lhes retribua tão grande amor. O Senhor sempre nos assistiu e nos revestiu de forças, para que por nosso intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todas as pessoas a ouvissem. O que tínhamos para dizer, dissemos nestes maravilhosos 6 anos. O Senhor nos livrará também de toda obra maligna, e nos levará salvos para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Agora, olhem bem nos meus olhos. Cuidem da nova geração. Cuidem dos novos convertidos. Cuidem dos novos líderes. Cuidem das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Cuidem da geração de ouro. E sobretudo, honrem pessoas como a irmã Zélia, que cuidou tão bem de nós e dos pastores que por aqui têm passado. Levem sempre pessoas a Cristo por intermédio do testemunho e do discipulado. Esta igreja possui uma trajetória sólida, e aqueles que por aqui passam precisam trabalhar arduamente para deixar o nome registrado na história e fazer jus a este tão relevante ministério. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja com todos vocês. E que continuemos nossa jornada de construir, por onde passarmos, uma rede de amor e de cuidado. A Deus toda a glória. Amém. Nós deixamos este texto impresso em forma de um livreto, e eu peço que os irmãos ao final, ao passarem pela porta, possam pegar. Eu gostaria que cada um de vocês ficassem com esse texto. Tem até um retrato, uma foto da nossa família aqui, para você guardar de recordação. Não queremos ser esquecidos. Através de tudo que passamos juntos, realmente levaremos muitas lembranças, muita saudade, mas que Deus realmente seja louvado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.